começar com um chave muito importante para o agro, que é a internet das coisas, e como isso potencializa produtividade, eficiência, não só na produção, como também na agroindústria, que é a parte de beneficiamento. A gente está com uma palestra super legal, que é o Adalício, muito bem-vinda, muito obrigada, Adalício, pela sua presença. Ele tem mais de 10 anos de experiência em IoT. Através do Matheus aqui também, que fez o link aqui para a gente poder entrar aqui. E a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito comum, não só para a agroindústria, mas para várias áreas, que é falar sobre IoT, hoje especificamente do agro, né? Beleza? Pessoal, eu sou analista médico, certo? Eu sou engenheiro eletricista, eu sou empresário do ramo, trabalho com a parte da IoT, tanto na educação quanto com outras áreas também, certo? Eu sou consultor e avaliador de projetos em IoT. Eu faço consultoria para empresas, para outras indústrias e inclusive para fazendas, como também eu faço avaliação de projetos de IoT. Beleza? Então, pessoal, antes de falar sobre IoT, eu vou falar um pouquinho sobre as evoluções industriais, certo? Só para a gente poder entender melhor onde é que está o IoT, certo? Tem um tema que está na moda, que é a indústria 4.0. Então, eu vou chegar para a indústria 4.0 com vocês, tá bom? Pessoal, ó, esse encontro aqui, eu entendi que é um bate-papo, a gente pode conversar. Quem tiver alguma dúvida, pode falar na mesma hora, beleza? Então, a gente realmente ficar elucidado, até porque a gente está transmitindo e às vezes o pessoal de lá de fora está com a dúvida, né? E a gente não tem como falar, né? Sem orelha. Pessoal, está transmitindo? Tem também, né? Beleza. Então, pessoal, primeiramente eu falo sobre a primeira revolução industrial. Aconteceu mais ou menos nessa época. A gente bota mais ou menos porque tem uma data. Pessoal, hoje, 1º de abril, começou a revolução industrial. Não tem, né? Então, primeiro começou a substituição de animais por máquinas a vapor. Certo? Claro que o pessoal descobriu que o vapor ele conseguia mover sólidos. Então, através do vapor, você conseguia ver a tampa da panela pulando. E a pessoa me pergunta, peraí, já que eu consigo botar a tampa da panela para pular, se eu tampar isso aqui, o que é que vai acontecer? E aí, o pessoal foi injetando cada vez mais pressão, mais calor, e aí foi começando a utilizar o vapor para poder fazer um movimento mecânico. E a partir daí surgiram as primeiras máquinas a vapor. Certo? As primeiras máquinas foram máquinas de tear mecânico, que são aquelas máquinas que, não sei se você já viu no filme, sempre tem uma máquina que vai e volta, e aí aquela máquina tem muita energia, uma força absurda, e eram movidas a vapor. Certo? Segundo a Revolução Industrial, já em 1880, aproximadamente 100 anos depois, já com a vinda da eletricidade, certo? Então, foi possível utilizar o motor elétrico para poder substituir as máquinas a vapor, certo? Aí pensa, de 1780 a 1880 nada aconteceu. De lá para cá, as caldeiras elas passaram a movimentar as indústrias. Se vocês analisarem filmes antigos, as indústrias antigas, elas são todas compridas, certo? E até no filme Tempos Modernos, você repara que tem uma pessoa que está sentada do lado do outro, certo? Todo o layout industrial é uma reta. Por isso que chama de linha industrial, uma linha. Por isso que chama de linha industrial. Por quê? Ali tem um eixo que fica girando, certo? E aí você conecta a sua máquina naquele eixo, certo? Você tem a opção de, não, botar minha máquina aqui, não. O eixo está aqui. Então, tudo ao redor do eixo. Então, obrigatoriamente vai ter que planear, eu vou fazer uma tarefa aqui, outra pessoa vai fazer tarefa aqui, outra pessoa vai fazer tarefa aqui, e aí você, aquele eixo te limita, tanto é que as indústrias elas eram cumpridas por esse motivo, certo? Então, qual a vantagem do motor elétrico? O motor elétrico, o que é o motor? No eixo?
um eixo, né? Só que ele gira com eletricidade. Então, qual a vantagem disso? Ó, eu tenho um eixo pequenininho, eu tenho um eixo desse tamanho aqui. Então, eu posso pegar um eixo só para a minha máquina, posso botar um eixo lá só para outra máquina, posso botar um outro eixo para outra máquina. Então, eu posso montar o layout de minha indústria de acordo com a geometria do terreno que eu tiver. Não preciso mais pegar minha fábrica com torcer toda para ela poder virar uma linha. Então, isso é uma enorme vantagem que a gente tem com o terreno. Claro que eu posso desligar e ligar também quando eu quiser, né? Nessa época, a produção de série tomou conta das fábricas, a vida da Ford, as aplicações da série de Taylor na indústria trouxeram um processo mais enxuto. Então, a gente começou a produzir muito mais utilizando menos recursos, certo? Antes, uma pessoa, ó, eu tenho um Jackson fabricando um carro, ele vai lá, coloca a roda, coloca o eixo, faz isso, faz aquilo. Aí eu tenho o Matheus fabricando outro carro, o Matheus faz a mesma coisa. Certo? O Jackson tem o tempo dele, o Matheus tem o tempo dele. Cada pessoa vai ter o seu tempo, cada pessoa vai ter a sua qualidade, cada pessoa vai montar o seu carro do seu jeito. Certo? Com a vinda das séries inteiras, com a produção em série, Jackson não vai montar um carro sozinho. O Matheus também não. O João não vai montar. O João só vai furar. Só furar. O Matheus vai soldar. Furar. Jackson vai colocar aquela peça. Só isso. Então, a gente começou a otimizar o processo. Você fabricava carros por dia, enquanto um carro demorava 15 dias para fazer, começou a fabricar 15 carros no dia. Mas mais ou menos nessa linha. Então, começaram a economizar nos processos. Certo? E aí, pessoal, terceira revolução industrial. Repara que menos tempo se levou, né? Aqui, a unidade eletrônica, antes eram os cabos. A gente passou, ao invés de utilizar aqueles cabos com muita energia passando, a gente começou a utilizar circuitos com pouca energia passando, mas que tinham o mesmo resultado. Então, você conseguia utilizar a eletrônica, e a eletrônica, a partir da eletrônica veio robótica, veio automação, vieram outras máquinas e dispositivos que contribuíram muito para a terceira revolução industrial. Certo? Aí, o plástico como ponta, né, a vida do petróleo. Se você tiver noção, 1890, pouco antes de 1900, a extração do petróleo do mundo era zero. Não existia extração. Com a vinda da terceira revolução, começaram a ter milhões de barris por ano, aí de um ano por outro. Então, a descoberta da utilização do petróleo foi absurda, assim, né? Até hoje, né? Até hoje você vê o valor das empresas, né? Você vê a BD, como é que está. A Vini Plástico, a empresa que privatizou agora, que comprou a Petrobras aqui também, o valor da série. Hoje é uma das empresas mais valiosas. Né? Outra das nações que revolucionaram também foi o CAD e o CAN. Certo? Com o CAD, com o CAN, você começa a desenhar, você sai da prancheta, você começou a desenhar. Estou falando aqui de 1950, mas não vou ver nome para vocês, já tinha um AutoCAD de 1950, não, falando de lá para cá, né? Então aí você já começa a projetar espaço, você já começa a utilizar campos para poder movimentar máquinas. Você faz um desenho no computador, a máquina vai lá e reproduz para você. Certo? Aí foi possível o CNC, né? Aí a impressora 3D, as máquinas de corte a laser, tudo a partir do campo. Dúvida aí, pessoal? Tá. Tá passando. Aí, isso a gente está falando de 100 anos aqui já reduziu um pouquinho mais, 70 anos. Alguns dizem até que a primeira revolução industrial, a segunda demorou 100 anos, a terceira durou 100 anos, e 50 anos, e essa que está vindo agora, teoricamente, depois de 20 anos. Beleza? Então, a data do início, mas a data do final. Então, pessoal, indústria 4.0, certo? É mais uma evolução da tecnologia que foi inventada na época da terceira revolução industrial, certo? Mas que deu possibilidade para várias coisas. A principal aqui é a utilização do computador nas indústrias. Se vocês analisarem aqui, praticamente tudo tem a ver com o
computador. Tudo tem a ver com a tecnologia embarcada nos eletrônicos. Certo? Tudo. O que a gente vai falar hoje aqui, inteligência artificial, manufatura, tudo tem a ver com computador. Certo? E pessoal, inteligência artificial. Hoje você consegue colocar um computador para poder tomar ação para você. Certo? Você consegue colocar inputs do computador, digitalizar alguma coisa. A informação da sua fábrica está lá no mercado. Mas se você conseguir contabilizar, não, estou pegando, contabilizei, digitalizei aquilo e joguei para a máquina. A máquina, através desses inputs, ela pode pensar para você. Certo? E mais na frente ali, o machine learning pode até pensar, até aprender com isso. Manufatura aditiva. Com a técnica do CNC aprimorada, CNC, pessoal, eu peguei essa tábua aqui, fiz um desenho, fiz um círculo aqui, ó. Aí a máquina vai vir e vai, através do cano, ele vai cortar. E cortou. E beleza, então, círculo. O desenho que eu fiz no computador, agora, fiz um projeto de um círculo aqui, agora tem um círculo de forma de chapa. Deixa eu te perguntar, o que acontece com o resto da madeira? Resíduo, né? Resíduo joga fora, né? E aí, beleza, com a manufatura aditiva, eu consigo utilizar só o material que eu vou usar. Eu consigo, óbvio, tem vantagens e desvantagens, né? Mas eu consigo colocar somente o material que eu vou utilizar aqui. Então, o resto da madeira eu não vou jogar fora, não vai ter o resto. Certo? Então, isso é vantagem. Fora que existem algumas geometrias que você, sem a manufatura aditiva, você não conseguiria fazer. A manufatura aditiva ajuda muito. É a impressão 3D, né? A impressão 3D. Isso. Aí a impressão 3D, com placa existem vários métodos, né? FDM, DLP, SLM, SLS. Tem alguns métodos de impressão que você consegue imprimir metal, outros métodos que você consegue imprimir só plástico. Tem pesquisa com fibra de carbono. Existe motor, vidro inclusive lente de óculos. Eu fiquei impressionado às vezes atrás. A lente de óculos é uma resolução absurda, né? Lente de óculos. Policarbonato, eu não sei nem como é que funciona. Policarbonato, não sei como é que funciona. Esse é um compósito, né? Mas é bacana. Janela de avião, misturas. Policarbonato faz janela de avião. Sim. Aquele material. O policarbonato é o que usa para blindar carro, só que ele não é um material que você consegue derreter. Inclusive, eu tentei exportar ele na máquina laser, né? Só que a temperatura que ele pega fogo chega antes da temperatura de corte. Então, você tenta cortar ele pega fogo antes de ele cortar. Aí para cortar ele, você tem que usar nitrogênio líquido para poder cortar o policarbonato. Aí a gente fez um teste, mas não deu muito certo, não. Subiu o cheiro. E aí, pessoal, blockchain também está na moda, né? Como criptoativo, né? E o blockchain é uma maneira de validar. Hoje você não depende de um servidor para validar uma operação. Você pode botar várias pessoas, vários usuários de uma plataforma para poder validar aquela informação. Ou seja, eu fiz uma transferência para Yassi, eu tenho um banco, Yassi tem outro. Aí o que acontece? O meu banco tem que validar o servidor dele e a gente tem que validar com o central para dizer que sai dele na conta que eu ofereço. Só que o blockchain, para validar, ele utiliza várias autenticações na rede toda e não depende de um servidor que poder fazer isso. Então, se você for num servidor de um banco, pessoal, o servidor ele fica 3 andares de profundidade no bunker, feito para se você jogar uma bomba lá, não tem nada. Porque os seus dados estão ali, os dados de todo mundo estão ali. Então, tem que ser muito seguro. No blockchain, isso se torna desnecessário. Você valida uma operação através de vários usuários autenticados. IoT, que é o que a gente vai falar hoje, certo? IoT, vou até falar que é por onde a gente vai falar bastante hoje, certo? RA e RB, realidade aumentada e realidade virtual. Realidade aumentada, pessoal, é quando eu tenho uma caneta, por exemplo. Eu tenho um objeto, eu quero ter informações sobre esse objeto. Eu já tenho um ativo digital, onde eu, por um celular, por um óculos, por um tablet, eu consigo filmar esse celular e ter uma interação a mais. Pode ser algo que eu pegue a caneta e tem uma representação dela, eu posso ter só mais informações dela. Tem vários conceitos de RA e vários níveis de RA, realidade aumentada. Certo?
Tem alguns livros que são utilizados no Senai, que é umas plantinhas de controle, você filma, baixa o aplicativo dele, e aí quando você executa, você dá play na plantinha, você muda uma ação, liga e desliga, você faz várias ações com o aplicativo de realidade aumentada. Realidade virtual, todo mundo já deve ter visto o óculos de realidade virtual, e ele te induz que você está em outro lugar, ele tem realmente um ambiente virtual, e aí ele tem um grau de diversão ótimo, você realmente pensa que está no lugar. Também é realidade virtual, também tem vários graus. Não é só no visual, você pode ter também um sentimento, estou sentindo o cheiro, estou ouvindo o som, tudo, aí você olha, tem algum objeto, então tem vários graus de imersão também, assim como o RA, beleza? Cloud Computing, pessoal, é o seguinte, pense, hoje está tudo sendo digitalizado, certo? Então as informações estão todas em servidores. Durante a década de 90, 2000, se vocês analisarem, todo dia lançava um computador novo. Com Pentium 22, Pentium 3, Pentium X, aí a AMD também começou a concorrência, aí vieram 3, 5, aí toda vez aumentava a memória cache, aumentava a memória RAM, você precisava de um computador muito bom, porque aí você tinha mais arquivos para ser processados, você tinha mais dados para ser processados. Certo? O Cloud Computing você consegue processar os dados no servidor de uma forma. Certo? Você acha que quando você busca alguma coisa no Google, você acha que aquele, em 0,1 segundos, tinha 300 mil resultados. Antigamente eu não mostrava isso, não precisa ainda mostrar. Você acha que seu computador foi tão rápido ali, ele está buscando todos os números dessa comparação? Ali o servidor que fez aquela busca, preparou tudo para você e pegou ponto. Isso, o Cloud Computing você consegue programar, você consegue fazer toda essa parte de dados num servidor externo. Beleza? Inclusive, digamos aqui, todo mundo aqui nessa sala começa a acessar um vídeo no YouTube. O vídeo do gatinho brincando com a bola. Todo mundo compartilha esse vídeo do gatinho brincando com a bola. Todo mundo compartilhou aqui, todo mundo começa a acessar aqui. O que o servidor faz automático? Ele pega esse vídeo e vai colocar no servidor mais próximo. Isso vai diminuir o peso na rede, vai diminuir o broadcast na rede. Ele não vai precisar ir lá no servidor onde estava originalmente e ficar causando peso na rede lá em São Paulo buscando esse vídeo o tempo todo. Ele vai deslocar aqui e você consegue acessar o vídeo pesando menos a rede para todo mundo. Certo? Machine Learning, pessoal, a gente consegue. Então, eu vou dizer até que é um nível a mais do IA, certo? São considerados 3 níveis de IA, que é o IA, né? Inicial, Machine Learning e Deep Learning. Certo? Machine Learning é aprendizagem de máquina. Certo? A máquina aprende o seu processo. Hoje você faz uma tarefa, a máquina realiza uma vez. Mas a máquina com o tempo aprendendo. Pode ser que com o tempo ela passe a agir de maneira diferente. Certo? Isso é utilizado muito em processo discreto na automação. Em linhas industriais, a gente usa muito, principalmente processos discretos. Monta a melhor rota, te dá uma melhor temperatura, então ele faz isso automático. Inclusive, pessoal, um sistema, às vezes, sabe mais do que o seu processo do que o operador. Quem não sabe, repaginar tudo atualizadozinho, aprendeu bastante com o seu processo. Hoje, se você chegar e perder aquele sistema, você perdeu muito mais do que só um sistema. Ele aprendeu com o seu sistema. Certo? Eu estava essa semana com. Não sei se já viu um sistema de IoT para motor. Você monitora a vibração e temperatura. E aí você vai aprendendo com o processo. Só que primeiro você conecta ele, não é magnético, você conecta ele no motor. Ele aprende o seu processo, ele aprende o que é ruído, aprende o que é normal, e aí com o tempo, ele vê, é para ele ficar oscilando aqui. Certo? Mas daqui a pouco ele passa a oscilar aqui. Aí você vê, tem uma coisa estranha. E a máquina sabe o que é. Ele já sabe que isso aqui é ruído. Certo? E pode ser que ele passe a oscilar assim, porque ele sabe que isso aqui não é ruído, ele já passou do limite máximo e mínimo que já foi determinado. Quem é que determinou por você? É a máquina. A
na frente do seu processo e ela te diz. E quando você vai fazer aquela partida que a corrente está lá em cima, ela já sabe. Ah, se eu desliguei partir de novo, já sabe, essa partida aqui não estava rolando. Então, o machine learning hoje também está muito isso. E Big Data, pessoal, Big Data, hoje você tem um banco de dados antigamente, você tinha o seu sistema, você tinha lá um arquivo.gz, um arquivo MySQL, que você deixava todos os seus dados lá. Agora pensa, o Google sabe da vida de todo mundo aqui, né? Se eu perguntar para a pessoa, eu gosto de alguma coisa, aí ela não sei, mas o Google sabe. Inclusive, não sei se eu gosto, se eu misturasse pouco com maçã, sei lá, se ela vai gostar, eu não sei, mas se eu botar no Google é capaz de eu não saber, não sei. Então, pense dados de todo mundo aqui, pessoal. Facebook, Instagram, esses dados são vendidos, né? Então, rotinas específicas são feitas para poder tratar esse número absurdo de dados, tanto para tratar, quanto para colher, filtrar e vender. Eu esqueci agora sobre isso, cara. Teve um desafio da Blue que a gente fez, que era de sensoramento das turbinas. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Que uma turbina tem mais de 3.500 sensores. Só que, assim, não são sensores de complexidade baixa, são sensores que geralmente têm um array, né? Tipo assim, arrays pesados de informação. Por segundo, são 6 gigas, cara. 6 gigas por segundo. 6 gigas por segundo de informação transitando. Para você depois guardar e analisar. Inclusive, é interessante porque os processos de manutenção estão sendo feitos pelo Big Data e não por um processo humano. Eles sabem ali quais são as maiores variações, onde é que acontecem as grandes falhas e tal. Então, a máquina também ajuda você a direcionar digamos assim, onde é que eu preciso estar concentrando essa mão de obra, que isso é muito interessante. Eu estou falando de outro meio, como da grande rede, né? A gente está trocando aqui nossas informações, mas imagine, se uma turbina única, uma turbina só, às vezes pode ter 4, você pode ter 24 gigas por segundo sobre informação. Imagine, digamos, a rede social, né? Como todo aquela forma. Assim, é meio bizarro pensar isso. A empresa que eu trabalhava, tem uma parceria com a Embraer, lá tinha uma turbina, lá o setor específico do Embraer, e trabalha especialmente com turbina, e tem um setor lá que desenvolve sensores óticos. O sensor ótico fala tem que ser baixíssimo, porque a rede eu sei que é pesada, mas não sabia que tinha essa quantidade de informação não. As mais famosas, elas têm. Porque imagina que tem cargos aqui, tem alguns voos internacionais, tipo assim, a quantidade, digamos assim, de insumos que está dentro do avião é muito alta. Então, assim, até para você dar segurança do transporte, melhorar essa questão do seguro também, esses sensores ajudam nisso. Tanto que tinha um vez que não era comercializado por conta da insegurança também. Você liga para o segundo lota ou USB? Não, é por isso que você se você for observar, eles trabalham com aqueles raios, né, com HDs de 32 teras e tal. E são, como é que eu posso dizer, clusters, né? Então você tem lá o quê? Você tem 28 HDs e cada um 32 teras, é isso aí, né? E aí na viagem você descarrega isso e tá tudo certo, né? E bora agora carregar de novo para a gente fazer dentro do BI, né, dessas informações. Então, tipo assim, nós investimos com da Boeing, né? Para eles, tipo assim, se pegar 20 bilhões de dólares, não é muita coisa, não é de boa. Então, Big Data já imagina, né? Como o Matheus falou, eles, não é um operador que vai chegar e vai dizer as rotinas, o operador vai dizer a regra, o programador vai dizer a regra. O Big Data vai fazer os dados que vai processar a alimentação. E até, inclusive, quando você quer, ele falou depois, eu vou fazer o BI. Para você fazer o processamento de servidor, normalmente é feito offline, você pega tudo, joga só para o servidor fica dedicado, só para fazer isso. Isso quando você não faz por partes, porque, por exemplo, esse tipo de informação é tanta coisa, gente, que você tem que quebrar isso. Você tem que fazer a primeira parte, depois a segunda parte, e aí concatenar resultados do negócio bizarro. Sabe por que quebra, pessoal? Porque tem que quebrar partes. Esse tipo de processamento. E esse tipo de processamento você não pode interromper, você pode começar e parar. E tem processamento, por exemplo, que vai durar um mês para fazer, aí a pessoa quebra em partes. Porque se desligar, também se perde tudo. Você tem que fazer tudo zero, aí você quebra em partes. O supercomputador no HPC funciona assim, processar em partes para não perder. E aí, pessoal, vou falar especificamente agora de IoT. Beleza? Você vai pensar, IoT é coisa de todo mundo e tal. IoT está no bolso aí, pessoal.
está no bolso, está no curso, está na sua casa, está no seu carro. Aí o IoT hoje tem todo lugar, pessoal. IoT, internet of things, internet das coisas. Então hoje, você sabe que está tudo conectado. Você, inclusive, várias tecnologias que a gente trouxe ali estão conectadas. Quem nunca se perguntou aqui, estava conversando sobre bicicleta aqui com os amigos, cheguei em casa, está lá o Instagram fazendo propaganda de bicicleta. Um anúncio, que coincidência, né? Você dizer, Deus me ouviu e falou uma propaganda para mim aqui, não foi? Você ainda acha que é por acaso aquilo ali? Não é, né? Não é. Então, hoje está tudo conectado mesmo e o melhor input, o melhor sensor do mundo é o celular. O melhor sensor do mundo, você está pesquisando no celular, sabe? Você está buscando tudo. GPS, acelerômetro, tudo tem, sabe onde você está, sabe com quem você está próximo. Mas a IoT está só no celular? Não está no celular só. A IoT está no carro, certo? Você conecta o celular com o carro lá. Se quer ouvir uma música, eu conecto no Bluetooth, ele conecta. O próprio carro, às vezes, ele já conecta com o seu Deezer, então com o Spotify, é tudo conectado. Sua casa, Alexa, faz isso para mim, Alexa, vai a cozinha para mim, Alexa, vou dormir. Está lá, o interruptor que se conecta com Alexa, Alexa que se conecta com o controle remoto, que se conecta com o ar-condicionado. Então, ajuda muito. Então, hoje está tudo conectado. Né? Tipo, se eu falasse disso há 10 anos atrás, eu falo que isso, né? Eu acho que um vídeo antigo, o cara mexendo uma espécie de dados, que na época não tinha dados. E aí o cara selecionava um canto na sala e botava lá o robôzinho e fala. Aí se falasse, isso parecia coisa de maluco, né? Hoje é normal, né? Alexa, limpa a cozinha, o robô limpa, tal, volta para carregar. O smartwatch, pessoal, relógio. Ele se conecta de tudo. Além de ele estar com o sensor, sentindo os seus pulsos, vendo a qualidade do seu sono, contando os seus passos. Parabéns, você bateu a meta, você fez 10 mil passos hoje. Então, já manda para o seu aplicativo lá, o Google Fit, já te diz, para você completar a sua meta de hoje, você vai ter que fazer 100 polichinelos lá. Então, tem um caso de um cara que teve um problema no coração e o Apple Watch conectou e ajudou o resultado de seguro. Teve um cara fazendo uma escalada, ele se acidentou, o Apple Watch avisou, chamou, o pessoal fez o socorro foi lá e resgatou ele. Imagina. Isso eu tô, quanto tempo tem isso aí? Eu fiz 4 anos já. Hoje já está aí. 4 anos. Se a gente falasse, sei lá, 1950, eu não sou de certo, não. Se em 1900 eu falasse, não, 40 anos atrás, 40 anos atrás a tecnologia não mudou muito, era pouca coisa. Se a gente disser hoje há 4 anos, já mudou tudo, né? Em 2010, na faculdade, eu comecei em engenharia, você falava de convergência. A convergência está aí já. Então, assim, é 2010, hoje, assim, e hoje já mudou para a gente das coisas. Mudou para a internet. A própria convergência que a gente está. Agora, olha que interessante. Eu falei dos computadores, na década de 90, 2000, os computadores foram um salve. Beleza, chegou em 2010. Qual é o computador top esse na época? Devia ser um i7, 16 MB de cache. O próprio núcleo 8 MB, na verdade. Devia ter o Bulldozer, acho que era o Bulldozer que existia. Esse 2,5 tinha, não tinha NVMe ainda direito, Não tinha. Mas beleza, mas se você comparar de lá para cá 10 anos, pessoal, o computador top hoje não mudou tanto quanto mudava a cada ano lá naquela época. O que mudou foi isso aqui, ó. Isso aqui, o celular mudou. O celular hoje tem um processador, o processador que tinha na época do computador, hoje tem um celular. Não é verdade? Você quer ver uma coisa, Beto, que é bem interessante? A gente estava fazendo uma oficina de Game Maker, né, como um todo. E aí sempre tem a galera que vai trabalhar comigo, a gente faz digital, eu acho isso muito legal. Que assim, você pega jogos, recentes jogos de 2022, 2023, e eles pedem 1,5 da quarta geração, por exemplo, um requisito mínimo. E aí tem aquela questão da lei de processamento, né? Cada 2 anos dobra. Só que hoje sobra pra gente um produto.
Vamos falar do B2C, né? B2B, beleza, a gente consegue usar, mas B2C a gente ainda não chega a usar o máximo que o processador tem que oferecer. Porque é processamento de imagens. Você não tem noção do que é você pega, por exemplo, o i7 da 13ª agora que estão saindo. Velho, se você usar 20% daquilo ali, você vai fazer muita coisa. Muita coisa. Já é com a resolução top, Então, mas eu sempre pegava um computador top na época que eu pegava um computador. Hoje eu preciso. Eu um computador top, eu joguei fora. Não preciso, nem que eu queira utilizar. Se eu quiser utilizar hoje, eu faço o pessoal Você vai indústria, né? Pra poder postar ele, usar como servidor. Tem que fazer que botar no PC game, tem que botar na Ah, parte é. de vídeo. Duas placas de vídeo, SLI, o Crossfire. Tinha que inventar. Para SLI, pessoal, você comprava mais de uma placa de vídeo e conectava uma na outra para poder melhorar. Para você aumentar em 30% o processamento. Não dobrava não, né? Não dobrava, não era 30% porque tinha sincronicidade de máquina. E o pior de tudo é o seguinte, telefonia evoluiu tanto que, por exemplo, o PlayStation 3 é uma coisa tipo tão antiga, se a gente pega aqui é 10 anos. Mas hoje rodando o telefone um jogo de PS3, tá ligado? Então, se você pega o jogo de PS3, ele tá tipo, o que é que isso quer dizer? O processamento do telefone, por mais absurdo que seja, por menor que ele seja, ele conseguiria processar um jogo, digamos assim, de 10 anos atrás, digamos assim, um jogo de 10 GB, por exemplo, alguma coisa assim. Então a gente tem um poder de máquina muito pesado no nosso bolso. Isso é absurdo. Roda jogo de Nintendo 64 com dispositivo de tamanho de um Game Chic, pendrive. E quem usa pendrive agora? Leva tudo. Vai embarcar as coisas, a gente tem que usar pendrive. Isso aqui. Beleza, pendrive, né? Tranquilo. Um HD, um SSD. Quanto liga aí? 256. Caramba. Um SSD, olha o tamanho. O melhor. É um SSD esse aqui. É 1 giga. SSD ou SSD? 2 giga era o 10 anos atrás. Tudo sobre taxa. Não, e o engraçado é isso que, por exemplo, quando eu trabalho com essa parte, principalmente na rede das coisas, né? Tipo, uma das coisas que mais ajudou a parte de processamento de imagens foi o uso de armazenamento em dispositivos elétricos em vez de mecânicos. Então, assim, para você fazer processamento de imagem, para você poder fazer detecção de cargas, para você entender ali, poxa, como é que está a variação, digamos assim, da folhagem desse determinado tipo de plantio. O SSD ele consegue até aumentar em 10, acho que quase 10 vezes. Né? Quase 10 vezes os primeiros. Os Se você for hoje para os barramentos de hoje, né? M2, você já primeiros. Não só plantio, como questão do rebanho, também com tudo de rebanho. Não, sim. Duas propriedades que tem rebanho de bovinos aí com valores também. Até muito recursos, alguns atos que trabalham. Ó, guarda isso aí, você vai gostar. Vai chegar. Eu gostei. Aí, pessoal, TV hoje, você tem que falar, né? Netflix, se você quer ouvir música, alguma Eu tenho coisa. Wi-Fi, cara. Já tem tudo, já tem tudo. Eu tenho 5 GHz, ainda vai ser. Se não tiver, você compra um Fire TV, né? Conecta no Chromecast, já foi. Alex, eu quero assistir filme. Liga lá, baixa a luz, liga a TV, já bota na sua série e acabou, tudo automático. Então a gente sabe o que eu estou assistindo, então é tudo automático hoje, né? Câmera, imagem, certo? Hoje as câmeras inteligentes, elas te dizem, ó, esse meu filho está aqui, brincando aqui. O câmera, olha meu filho aqui, se ele sair desse espaço aqui, me avisa. Se ele sair, você recebe uma mensagem no celular. Ou no relógio, te diz, ó. Tem uma ligação, uma ligação até de vídeo, mostrando que o seu filho saiu da cerquinha virtual que fez. Então, isso também, né? Se eu falar sobre rapaziada, é chamado de maluco, né? Que cara doido, é maluco. É engraçado, eu vou contar a história rapidinho. Tinha um colega na Ford que ele queria impressionar o diretor que estava visitando o Brasil na época. O diretor estava visitando o Brasil e queria impressionar, ele queria que chegasse o pessoal, olha a porta abrir sozinha. Aí, beleza, botou o sensor e tal. E aí, deu algum problema, não sei se foi no motor, não sei se foi na correia, deu algum problema, não sei o que foi o problema na natureza. Mas ele já tinha preparado tudo, e o pessoal já estava na expectativa disso funcionar. Ele botou esse sistema para a borda que era do motor, e ficou o operador quando o cara estava chegando e puxou a borda para a porta. Esse é o melhor é o China, né? Supervisão 24/7. Funcionou. E essa imagem aqui é de Smart Cities. Cidades conectadas. Você tem informação do trânsito em tempo real. O próprio Google te mostra isso, né? Você está no Google Maps,
ele já sabe como é que está o trânsito lá, e já calcula o tempo seu, prevendo as melhores rotas e com o tempo de engarrafamento de cada ponto. Certo? Eu estou falando disso, mas se vocês analisarem, pessoal, na pista de vez em quando vocês estão andando, aí vocês ficam de vez achando que é um radar, mas na verdade tem um equipamento ali medindo o nível do rio. Já aconteceu lá, chegou lá, andei, aí eu tive que frear, e quando você vê, na verdade, é um equipamento com uma espécie de câmera voltada para baixo. Na verdade, é um ultrassom, sensor de ultrassom, ele mandou um pulso sonoro, o som vai e retorna. Pelo tempo que ele retorna, você sabe o nível que está. Então, ele fica monitorando isso o tempo todo, para não caber uma enchente, ele já te avisa antes. Então, quando você chega e pergunta para a Alexa se vai chover, e ela te dá um alerta, que tem um alerta laranja, um alerta amarelo ou um alerta vermelho, ela te fala, é baseado também nesses sensores que vão para uma centrais, e as centrais já te avisam. E aí ele deixar que o domínio público também isso é importante. Vou fazer um complemento na sua fala, que isso foi bem legal, isso foi quando eu estava na Steam em 2020. Isso é muito interessante, porque o governo ele tem o que chama de APIs abertas. Então, os sensores estão lá e você pode, digamos, você pode modificar eles, você pode coletar os dados e usar eles para, digamos, novas aplicações. Então, isso é muito bacana também, né? Você vê, poxa, pode ser alguma coisa de rua, pode ser alguma coisa do trânsito mesmo, como um todo, pode ser de tempo, né, a questão do clima. E ainda pode ser uma questão de pessoas, por exemplo, meu cara, você quer que tipo de programa mundial, eu queria um lugar que não está tão lotado. Velho, os lugares mais vazios da cidade são esses, né? Assim, é interessante também. E o mais que é domínio público nas próprias cidades, por exemplo, várias câmeras do domínio público também, que também faz parte dos narcisistas. Não sei se você lembra, um projeto que a gente fez chamado Zig Bugs. É época da Guerra do Adog. Não, esse Zig Bugs era de ônibus. Era um. Lembra? Era simples, eram em alguns pontos de ônibus, iam ficar uns sensores, e esses sensores iam verificar o ônibus que está chegando. Quando ele chegasse, ele ia identificar o ônibus que está chegando ali próximo, e não utilizando o GPS. O Zigbee, ele ia, por esse nome depois, aí ele ia verificar que o ônibus já chegou perto e ele vai dizer, ó, esse ônibus está nesse ponto. Então, a estimativa é que ele esteja em tal ponto, tal hora, tal ponto, tal horário. Se tiver algum problema, ele vai se atualizando. Então, isso a gente montou na época, foi não tem mal, a gente passou um projeto, uma competição de projeto, a gente até perdeu, mas era sonho para a cidade possível, né? Como muitas cidades europeias, elas têm ali, né? Aqui mesmo, eles já têm algumas cidades interiores já trabalham. Eu acho que esse tá bom, meu Deus, essa ideia. Acho que esse tá bom, meu Deus, essa ideia. Não foi outro projeto bom, a gente perdeu para outro ganhou. É como se tivesse um ex público, né? É, como se fosse um ex público. Os dados, aí o interesse na época é que os dados fossem públicos. Vai fazer uma brincadeira. Dá para fazer brincadeira. Inclusive, dá para fazer brincadeira e dá para deixar para outras pessoas fazerem brincadeira. Enxerga, pessoal, tem isso aqui. Bom. Agora tá bem. Aí desenvolve a aplicativa e fazer. Isso é o objetivo da época. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de IoT na indústria. Beleza, vocês viram no dia a dia, vocês estão vendo que o IoT está aí, não está? Está aí, né? Aí você olhar a IoT aqui tem IoT, aqui deve ter IoT. Onde você olhar, tem IoT. Certo? O IoT passando ali. Né? O IoT está em todo lugar. E na indústria? Onde é que a gente tem IoT? Eu vou falar um pouquinho aqui. Por isso que eu falei para segurar um pouquinho, mas a gente vai emoção, desculpa. Spoiler. Na apresentação eu botei alguns projetos aqui, mas conversando assim, eu estou lembrando, vou falar de outras coisas aqui. Já fez comigo. Beleza? Então, o impacto da IoT na produção, né? Na produção que eu digo, na produção né? Real time, pessoal, ó, decisões instantâneas com sua fazenda conectada, sua fábrica conectada, você consegue ter decisões instantâneas, certo? Está passando lá contando a laranja, e ele está contando a laranja e está definindo o tamanho da laranja, em tempo real, pessoal. Então, você pode ter uma decisão instantânea. Eu estou lá cometendo uma venda, lá estou com o meu cliente, e o cliente diz, ó, eu tenho esse pedido aqui para atender. Você consegue me atender? Aí você olha lá no sistema e diz, ó, o estoque não está dando. Mas eu estou vendo que quinta-feira eu já tenho esse estoque para você. Então, a tendência. Então, ele já consegue ter uma estimativa em tempo real, 90 horas, pessoal. Chego lá e a máquina já calculou, já me deu esse feedback. Ela não só fez o input, ela fez o input e fez uma diferença para você.
Essa referência vai te ajudar a converter uma venda. Bacana, né? Então, você pode ter sua produção toda atualizada, né? Saber quanto está na mesma hora, né? Mais dados. Eu tenho produção por turno, por produtor, por área. Certo? Eu tenho várias empresas que fazem a colheita. Tem um negócio de fazendas que você tem sua fazenda, mas para quem está comprando de você o produto, eles que vão lá e fazem a colheita. Certo? Então, você pode monitorar isso, quem colheu mais, quem colheu menos, em tempo real, certo? Pode classificar por turno, o que é que produziu mais, por produtor, por área, o que é que está produzindo mais, qual está produzindo menos, certo? Eu posso ter um rastreamento, saber, vendi um lote aqui, tive um problema com uma certa praia, eu posso rastrear e verificar para todo mundo que pegou na mesma região, tá? Eu posso verificar, você teve problema com tal praia também, e aí você consegue fazer esse rastreamento de maneira automática, certo? O sistema mesmo já te dá isso prontinho. Hoje eu estou falando assim do sistema assim como se fosse um sistema específico, pessoal, mas isso já é uma prática comum, entendeu? Então, hoje se você botar uma tela no Grafana é um aplicativo de dashboard, acho que é mais usado no mundo brasileiro. Tem vários Node-RED, que são bem usados. Já é a prática comum para utilizar para rastreamento. E emissão de relatórios. Né? Quer fazer uma emissão de relatórios? Os próprios softwares já tem um report automático, já manda com todo o template que você montou, dizendo quanto você produziu, o quanto teve de retorno, os feedbacks dos clientes. Pode até usar lógica para redundância, isso aqui foi isso, passar dessa maneira. Tem um trabalho que a gente fez que deu um problema no trabalho, não sei se específico assim, deu um problema. Aí eu pensei, esse cara vai fazer essa apresentação, o que ele vai falar? Cara, um colega ia fazer uma apresentação de um projeto que deu problema mesmo, grave, né? Aí ele chegou e fez um relatório. Aí no relatório dele, como se tivesse descoberto ouro na lua, lá, né? Botou um correio e descobriu na lua. O relatório que a gente ouviu a apresentação dele, disse, foi bom, então não foi tão ruim, não. Eu sabia que o projeto tinha sido ruim, mas o relatório dele foi tão bom, que ele disse, foi a primeira vez que a gente fez isso, então a gente já conseguiu isso aqui, apesar de não ter conseguido chegar lá, mas a gente já deu tantos passos aqui, a tentativa foi assim e tal, e mostrou, meio que justificou para cá, como a gente trabalhava com inovação tecnológica, era normal dar uns problemas, mas o relatório do cara disse, fiquei orgulhoso, eu saí de passar orgulhoso, que é errado. Igual o teu foguete de Elon Musk agora, todo mundo está comemorando, não foi? Foi o Paulo, não foi o Paulo. E aí, pessoal, além de você ter o benefício dos próprios sistemas da IoT, a IoT, pessoal, é a conexão das coisas. Então, essa conexão das coisas, ela serve de infraestrutura para outras tecnologias. Certo? Como o Matheus falou, eu tenho os dados no domínio público, qualquer um pode utilizar. Beleza, se eu tenho uma fábrica conectada, meus dados estão lá, eu posso utilizar para IA, para armazenar em Big Data. E você consegue ligar vários equipamentos autônomos, inclusive de agricultura de precisão, e conseguir tomar decisões instantâneas. Então, se estiver dando qualquer coisa errada ali, você consegue automaticamente no dashboard já mudar um pouco a forma como você está conduzindo. Então, é um tipo de informação muito preciosa. E do jeito que o Fernando está falando, se hoje eu tenho uma informação que eu tenho de um jeito, a informação está lá. Mesmo que o dashboard esteja de uma maneira, a informação está lá. Se eu depois quiser monitorar, pessoal, eu queria saber tal coisa. Se o sensor estava lá, está lá armazenado, mesmo que não esteja mostrado no dashboard. Inclusive, pode ser que depois o operador queira aquela informação e a gente monte uma tela específica para ele. Pode criar uma imagem, né? Uma espécie de nuvem. Isso. As máquinas de dados de um dia, elas funcionam assim. Elas regulam a pulverização e a utilização de insumos na hora. É autoconectado. Exatamente. Não só E aí ela passa, interpreta e regula o volume que ela vai colocando do insumo, seja sólido, seja líquido.
E ainda dá relatório de quanto usou por talhão. Então você ainda consegue ver, e a depender da velocidade da máquina, ela consegue dizer a intensidade da aplicação. Então, se você precisar repetir algum talhão, ela diz: esse talhão teve um volume menor, uma aplicação por área menor do que o outro. Ela ainda dá essa interpretação. Ou seja, já te dá até, já concluiu alguma coisa para você, né? Sem precisar você voltar para a série para avaliar para ir de novo. Você só vai tomar uma decisão se você quer usar de novo, se você não usar de novo, não é isso que a gente. Não, ele até já te dá quase uma decisão, né? É bem essa pegada mesmo. Isso é interessante, né? A ideia do BI, essa parte de trabalhar com Big Data principalmente, é que você tenha menos tempo pensando, né? A sua estratégia que através dos dados você já tem ali caminhos, né? Aí a diferença do da máquina, a gente pode escolher quais as decisões tomar, então isso é interessante. E aí você vai, como ele fala, ele vai ver ali as áreas, você consegue mapear gargalos, você consegue perceber onde está mais eficiente a sua produção, onde está menos eficiente. Então, assim, e máquinas autônomas, então ali tomando decisão automaticamente fazendo o serviço sozinho. Então, assim, realmente é um salto grande. E aí, pessoal, ó, como vocês estão falando, eu consigo fazer mais com menos, porque eu tenho mais informações agora do que antes, muito mais, e agora, para tomar decisão, eu vou ter um custo muito melhor. Certo? Eu consigo produzir mais com menos, eu consigo aplicar ali uma técnica na frente da fazenda. Essa questão de custos, né, melhoria é um processo. A gente tentou assim, tem uma pesquisa que a gente fez para o ano passado, e aí tinha mais ou menos essa integração da IT com a Power BI, porque o pessoal que ela fazia, os serviços deles ainda não tinham. Era como se fosse uma parte mais, eles usavam muito ainda o Excel. Aí para automatizar também essa parte e a redução de custos. Eu participei de um programa, que é o MUI mais A, que chama de avançada, que a CNI promoveu. Eu participei com outro nome, a gente fez dezenas de indústrias, né? Não só da área de água, e em vários lugares que a gente fazia, a gente tomava a decisão baseada em planilhas. Só que era assim, o cara, como é que está lá? Ele estava lá, olha, você vê a planilha cheia, lá, cada dadozinho daquele foi uma ação de uma pessoa indo lá, olhando, e às vezes, na dúvida, né, se está de um jeito, mas eu pus isso, deixa eu chutar esse valor, tá? E aí você tinha uma planilha de um operador, planilha de outro operador, os dados não batiam e tal. Acontecia muito isso. E eu até, porque quando você aplicar uma tecnologia qualquer lugar que você vai aplicar, a pior barreira é cultura. Você vai deixar de trabalhar assim, vai passar a trabalhar assim. Trabalhar 20 anos assim sempre deu certo. Não é isso? Aí, essa parte de. Isso é muito engraçado. Quando a gente estava fazendo as avaliações agora, em 2023, do Fórum Econômico Mundial, continua a mesma coisa 5 anos atrás. A mentalidade até hoje é o maior dificultador de inovação. Então, provavelmente isso não muda. Nos próximos anos, a galera não quer ter a cabeça. Tem um estudo chamado Acatec. Tem um estudo chamado Acatec, que é um estudo que visa fazer um estudo de maturidade tecnológica de uma empresa e os passos para você chegar até a indústria 4.0, então 4.0. E ele diz que mais de 85% da dificuldade do trabalho empenhado é mudança de cultura. É você implantar o comportamento, imagina, mais de 85%. Beleza? Aí, aqui eu vou dar alguns exemplos de aplicações, beleza? Eu vou falar aqui, eu vou falar de algumas ações da gente, tá bom? Só passar aqui, só para ver aqui. Rodrigo, acho que essa apresentação, acho que ela não tinha. Deixa eu ver se você. Você quer compartilhar aí? Estou falando aqui. Depois você abre. Você já abre depois? Aí, até eu agradeceria, né, Luciano? Entrar e não agradeceria, não? Pelo menos é mais rápido que o claro. Aí, pessoal, é o seguinte. Aqui tem alguns exemplos de aplicações, beleza? Sensores do solo. Eu estou chamando assim, sensores do solo. A gente pode sentir umidade e temperatura, que é assim, essencial, né? Que a gente diz para qualquer plantinha. Estação meteorológica,
certo? Estação meteorológica é sempre essencial, né, para o plantio, as condições climáticas, então também, né? Dado no computador, celular, tablet ou até relógio, então pense, você está com a sua família lá, você tem esses dados, quer saber como é que está a informação. Chega lá, na mesma hora, você já verificou no celular, na mesma hora, então você chegou a receber um aviso, você recebeu uma mensagem, o trator parou. Então, o trator parou, então o implemento não está funcionando. Esse implemento aqui, o trator está andando, mas o implemento não está funcionando. Em tempo real, tá vendo? Fantástico. Rastreamento GPS de ativos. Se está com a máquina, com o implemento ou com o trator andando, você sabe onde é que ele está. Mas qual fazendo? Dá para fazer não, fazendo dois, você monitora, sabe em que ponto ele está. E você pode fazer varredura para saber por onde ele já passou. Ó, nessa área aqui ele já passou, aqui ele passou, para pulverizar essa região aqui. Então você consegue fazer isso. Monitoramento de status de máquina. Certo? Você consegue dizer se o implemento está ligado ou desligado, você consegue dizer se a máquina está produzindo ou não está produzindo, superaqueceu, a temperatura que está, que hora foi que chegou, quantas vezes ele cruzou essa temperatura, quantas vezes ele ligou a máquina. Esse turno aqui tem tais operadores que eles ligam 4 vezes no dia, esse turno aqui só liga uma vez por dia. Então, coisa errada. As multíplas também. Quando? Controlar as multíplas que vai ser dispensadas. Sim. Os bicos injetores. Os bicos das pessoas. Sim. Se você tiver a expressão também, você pode monitorar o quanto vai colocar. Normalmente a gente troca o bico. Você tem um bico que, a depender da pressão, você. Assim, são específicos. Esse bico com pressão. Drones, eu vou mostrar especificamente nessa apresentação, vou mostrar alguns drones específicos para a área. Não sei se você já deve conhecer alguns, mas eu vou mostrar alguns específicos. Esses drones que eu vou mostrar são específicos para a área agrícola. Essa empresa que fabricou esses drones que eu vou mostrar aí, eles trabalham só com a parte agrícola. Eles fazem drones específicos para a área agrícola. Como tem um tempinho essas fotos, no que eu não tenho contato deles, provavelmente eu vou ter coisa nova. Possibilidade de intervenção automática. Você está aqui, o pessoal quer fazer a intervenção. Perdeu um botão, uma máquina parou, ou eu posso colocar para, se ele chegou em determinado ponto, ele vai desligar. Eu tive problema com a temperatura. Aí eu posso chegar e dizer, se chegar até a temperatura, internar na máquina. Beleza. Não, eu sei que se chegar nessa temperatura durante 5 segundos não tem problema. Se passar disso, me liga. Posso fazer uma rotina. Os dados estão lá. Eu posso usar da maneira que eu quiser. Isso está sendo utilizado em granjas de suínos, a produção de porcos, porque eles são muito sensíveis à variação de temperatura. E as matrizes, que são as porcas leiteiras, se elas entrarem em estresse muito grande, elas param de dar leite, então o porquinho pequeno não vai crescer. E aí eles controlam a temperatura dessa forma. Quando passa do nível do conforto térmico do animal, aí eles vão e acionam os resfriadores. É uma das experimentações do bem-estar animal. Bem-estar animal, exatamente. Então, tanto para a granja de suínos quanto para de aves, em relação à umidade e ventilação. Bacana. Tem uma cápsula da Yokogawa. Uma cápsula. Você injeta dentro do boi. Isso. Ele engole. Aí. Esse aqui agora, né? Isso, valeu. Obrigadão. O boi engole. Aí ele tem uma pilhazinha. Essa pilha dura 5 anos. Em 5 anos o boi já está no prato, né? Então, coloca dentro do boi, fica lá, vai com um som, vai com outro. Não, Ele tem mais de um. Então, fica aí, vai para um, vai para outro. 4 sólidos. Isso. Eu aprendi com ele, já não, tem hora que eu vou já botar mais uma, esse cara que é melhor pra carne. Aí, pessoal, ele fica monitorando. Toda vez que você dá uma ração para o boi, você chega lá, vê a ração tal. Vê a ração X, a ração Y. Vou registrando toda a ração que o boi está comendo. Ele vai registrando os sinais vitais do boi, vai monitorando a temperatura do boi, e depois você cruza esses dados todos. Você sabe qual é a melhor ração no final. Você pode vender mais caro um boi porque ele teve tratamento assim. E você monitorou que o boi teve esse tratamento. E tem esse histórico, né? Que às vezes você chega nesse processo, mas aí você sabe como é que de novo. Você busca um pouco da cidade, está guardado para fazer novas análises, vai ficar mais interessante. Eu tive acesso ao sensor. Eu fui na fábrica, eu tive acesso ao sensor. E eu teve uma variável que eu achei estranha. Eu perguntei, né?
altura. Ele vai de altura. Altura. Fica mais barato, mas ele, se o boi subir a madeira e descer a madeira, o boi é mais barato. A carne do boi é mais barata. Se o boi ele ficar sempre na terra plana, o boi vai ter mais caro. Fica acumula gordura. E ele monitora até essa variável. Mas isso é um grande entrave, porque resultados de pesquisas com determinados fermentos invasivos ainda estão dando os dados, né? Essa nova implementação da Bonicat ainda é muito novo e há barreiras ainda no nicho de pesquisa. Mas, tipo, os dados vão estar lá. Se daqui no futuro vai parecer que vai mudar, não vai mudar. Já os dados estão lá, entendeu? Não é bacana? Tipo, os dados estão lá, se você quiser usar, usa. Se você não quiser, não usa. Não é massa? Só na que vai ser justamente o que já disse, piscicultura. Piscicultura, né? Chamando da pílula depois a gente conversa. A minha dificuldade hoje está com os sensores. A gente está com um projeto para Crescente Lata agora. Aí o tipo que Crescente Lata é tudo. Vamos dar. A gente está desenvolvendo uma rodada. Sim, mas você está desenvolvendo o equipamento de monitoramento remoto e automação, é isso? É para manter a gente aqui, tá vendo coisa? Não. Estou brincando. Também. Aí, pessoal, é o seguinte, aqui são drones para a área agro. Essa empresa aqui, eles fabricam especificamente drones para a área agro, só sob demanda. Você chega, olha, eu quero um drone que faça isso, eles fazem um drone específico. Certo? Isso aqui é o que, pessoal? Pulverizador. Beleza? Esse é um drone pulverizador. Olha que massa, viu, pessoal? Todos esses drones, eles têm carregador indutivo. Todos eles são feitos para poder ficar num abrigo, que é o carregador dele. Olha que massa. Eu botei o drone para poder pulverizar a fazenda toda. O que é que ele vai? Ele vai lá, começa a pulverizar, região por região. A bateria não suportou. Chegou em 30%, a bateria volta para cumprir a carga. Se ele chegar em operação, ele sabe que quando ele chegar em 80% de novo, ele tem que voltar e terminar o trabalho. Não tem mais operação, tem que ficar carregando. Esse programa, eu quero que ele faça 5, ele faça 6, outro dia. Você programa ele, vai lá e faz automático. Tem autonomia, né? Tem autonomia, mas ele tem autonomia boa. Esse daqui, na época, eu tinha 40 minutos de autonomia. A autonomia é considerada boa, assim. Fora esse aqui, tudo é parecido. Só esse aqui que ele é para outro uso, né? Ele tem autonomia de 100 km. Ele vai e retorna 100 km. Outra autonomia. Na verdade, é 100 km eles dão com folga. Ele vai ter mais que isso. Aí, esse é um drone de pegar material. Também na área agrícola, esse aqui foi para um uso específico de um cliente dele, mas também para industrial. Todos esses drones, menos esse, eles têm câmera que filma como é que está a sua produção e faz contagem. Você pode contar seu gado. A única coisa que na época não tinha, mas hoje já tem, é ele filmar os frutos e verificar se o fruto está maduro ou se não está. Mas eu achei uma empresa que faz isso. Ele filmou, o drone filmou, jogou a informação, mandou para essa outra empresa, a empresa vai analisar as imagens e vai te dizer. Aí, óbvio, você vai usar machine learning e vai ter que dizer, essa fruta é verde, madura, verde. Você vai ensinando o computador, e aí o computador aprendeu lá, beleza. Então, esse aqui é maduro. Marcar chega no caso, a visão computacional não é embutida nele. Ele faz a filmagem. Faz a filmagem comum e depois faz também na imagem. É o processamento. É o processamento. Mas também não vai demorar muito isso chegar, né? Na verdade, pense, se eu fizesse o processamento no drone, o processamento era muito robusto, então eu ia gastar muita bateria. E outra coisa, Neto, que é importante também, você pode perder os dados, porque imagine que muitas vezes se o drone tiver qualquer falha, você perde os dados junto com ele. Então, até na parte de segurança, é recomendado que não fique dentro do elemento, né, do objeto explorador a partir de dados. Tipo, é melhor você fazer depois o resync, né? Faz o processamento lá. Inclusive, os drones você pega... tem um negócio de drones que vão achar massa. O drone ele pega e já está conectado na fazenda. Enquanto está tirando as fotos, estou tirando a foto
15ª foto. A primeira, a segunda, a terceira está lá fazendo tudo. Termina já para a gente ver o treino. É justamente para acelerar o processamento e para não ficar nele as fotos, né? Porque qualquer tipo de falha, ele pode danificar esses dados. Ó, isso é bacana. Você sabe o que é rede? Quem levanta a mão, quem não sabe o que é rede mesh. Rede mesh, pessoal, é o seguinte. Digamos que eu tenha o meu sinal só chega até 2 metros. Eu preciso falar, você precisa me ouvir. Só que aí você fica falando e repetindo tudo que eu estou falando. Falando, você vai repetindo. Então, passa para lá. Aí ele também faz a mesma coisa, passa para lá, passa para lá, passa para lá. No final, tudo que eu mandei daqui chegou até todo lugar da sala, porque todo mundo ficou. São replicadores. São replicadores. Esses drones trabalham no rede mesh. Cada drone desse tem um alcance de 2 km. Então, só para ter noção, teve uma publicação que o rapaz falou que ele estava fazendo uma filmagem com o drone, só que tinha uma montanha que atrapalhava a filmagem. Aí ele botou um drone até um ponto, parou desse ponto, ele foi com outro drone e foi lá e fez a filmagem. Foi de volta? Resolveu, né? Eu acho que o Uber é o iFood, né, que utiliza para fazer o MPT, da televisão, ele vai entregar, acho que é aquele lá, né? Ah, é parecido, porque esse foi o drone específico, mas é a mesma coisa. Esse aqui também, ele guarda coisa aqui, esse é só um portiola, né? Esse é um portiola, e esse drone ele aguenta 35 quilos. É muita coisa. Meu Deus, pô. Não, ô Neto, é porque você não viu lá. Eu tinha falado pra Nanda, semana passada eu tava lá em EC, cara, e assim, você sabe o que é o T50, já ouviu falar dele? É um drone que leva 50 litros de material sólido ou líquido mesmo, sabe? Você pode escolher qual tipo de insumo. Pra você ter noção, eu acho que ele pesa 80 e poucos quilos. E ele fica 1h10 voando. 1h10. Tem estabilidade. Só que também, tipo assim, você tem que ver, velho, pra montar ele, a gente teve que pegar 2 caminhonetes, teve que pegar os eixos, colocar os trilhos e tal. Ele é muito, assim, pesado, né? Ele é, digamos assim, para lavoura de alta extensão, sabe? Tipo assim, eu quero pegar uma área gigantesca aqui, não tô nem aí para nada e vou largar ele aí. E ele também tem aquela autocarga, né? Ele volta para a base e é carregado lá de boa. Ó, esse drone aqui, ele é levinho. Levinho. Ele vai 35. Levinho. Tem um compartilhador de fibra de carbono e ele tem uns eixos lá que é outro material. Sim. Isso é ferro, massa. Às vezes carbono também liga, ele quer essas paradas. Liga. Fibra, também tudo. Esse drone aqui, pessoal, ele verifica a área antes de você plantar. Só que ele vende esse drone, mas ele vem com software. E aí ele já faz a varredura do local e ele já tem um processamento automático. Então, ele pega, já verifica, ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, e já consegue fazer alguns estudos baseados no que você disse para ele. Show de bola, né? E o software dele, se você quiser implementar algo novo, você implementa, você seleciona lá a imagem e diz para ele, ó, estou te ensinando isso. Então, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Aí quais variáveis disso? Isso aqui é isso. Essa imagem é essa, essa imagem é essa, essa imagem é essa. Vai dizendo para ele e vai aprender. Massa, né? Então, pessoal, apesar do processamento ser lá, ser no servidor externo, existem aplicações de uma IA na borda, no próprio dispositivo. Esse processamento na borda é de coisa simples, mas uma ação, uma rota que ele vai tomar, ele pode, inclusive, selecionar a melhor rota. E esse processamento não é o servidor que diz para ele. Ele aprende e faz. Está embarcado no próprio. Essa aí é a tecnologia do mundo. Então, galera, existem placas de tipo Arduino, placa de desenvolvimento de R$100 que tem isso. Inclusive com câmera. Microcontroladores embarcados. Geralmente ele já vem com alguns sensores pré-definidos e você ainda pode aumentar se você quiser o número de sensores que ele leva. Eu estou falando isso para. Não é porque você disse que era caro, não. Mas é porque aqui pode ter pessoa que é de desenvolvimento. Então, é óbvio que se você for pegar uma solução consolidada, é muito mais caro. Mas quando eu falei tem uma cara, todo esse dinheiro, eu tenho É valioso. É um tema valioso, Nanda. Mas eu sabe que depois falar que é barato, você não contratar também, não. Mas no caso, até com o protótipo, né? Se a gente tiver isso. uma ideia, algo assim, né? Já trazer um valor, né? Para saber. Acho que no LX tem alguns grupos que, aqui em Salvador, pelo menos, eu vi uma busca
Sim, sim. Não, na verdade, não, tem muitos kits. Esse que eu estou falando é o kit de LoRa. Ele veio o S32 e o STM32, que é um processador concorrente da Arduino. Mas para desenvolvimento, ele é muito bom, porque ele tem um processamento parecido com o de celular e muito simples, igual o Arduino, para você trabalhar com ele. Então, é show de bola, sabe? E também, pessoal, eu estou falando isso aqui, mas essas placas de desenvolvimento são para quem está prototipando. A gente está desenvolvendo e tal. Mas uma solução IoT, uma solução assim 4.0, o mais caro é o conhecimento embarcado que tem ali. Então, o mais caro é o HH de vocês que desenvolveram, que pegaram aquele protótipo e transformaram numa solução consolidada. E se chegar de um protótipo até transformar numa solução de confiança, passa muitas etapas. E isso que tem que ser valorizado, né? Isso que a gente tem que valorizar, inclusive, na indústria 4.0, né? Não é só material. Pronto, o pessoal vai dizer o seguinte. Essa tem alguma dúvida aqui, pessoal? O material que eu passei aqui, tudo. Então, ó, eu vou falar aqui de uma solução que a gente está vigente. A gente está terminando uma fase aí, o projeto já tem 2 anos. A gente é um projeto de inovação. Então, a gente mudou, apanhou, depois fez de outra maneira, depois aprendeu de novo. Agora a gente aprendeu, a gente sabe que assim, a gente aprendeu de novo. E aí, a gente está... Hoje a gente acredita que está na fase final. Né? Mas é o seguinte, eu não vou entrar em detalhes, assim, porque eu não conversei muito com a cliente sobre a solução em si, mas eu vou mostrar aqui para vocês, certo? E vou começar para te mostrar mais ou menos o que é. Estou falando de uma maneira bem genérica, para não entrar assim específico lá, mas segundo a fala do pedaço. Lá são várias fazendas, certo? Esse protótipo 0, certo? O protótipo 0 é a versão beta, é o protótipo da versão beta. Esse é o custo. Aí, a gente tem várias fazendas, essas fazendas todas, isso a gente nem está fazendo mais, mas funciona assim. Essas fazendas, elas conversam todas com uma fazenda principal. Isso, pessoal, se dá através de uma rede LP1. Uma rede LP1, pessoal, uma rede que ela trafega pouca coisa, mas ela trafega muito longe. Certo? A rede do celular, ela consegue enxergar em qualquer lugar porque você tem uma antena super potente. Mas uma rede de Wi-Fi mesmo, que roda 2.4 GHz, se eu tivesse uma antena lá no outro prédio, uma antena simples, já não ia funcionar aqui. O sinal é bom, consegue trafegar várias coisas, consegue assistir vídeo em tempo real, assistir série e tal, mas eu tenho que estar próximo do roteador. Se estiver lá embaixo, já não consigo funcionar. Certo? Se eu botar uma rede LP1 lá, se eu botar um fiozinho ligado assim, com uma antena lá, e botar aqui, ele vai dar o sinal 100%. Vai dar o sinal 100%. Porque eu consigo botar um dispositivozinho desse para poder andar até mais de 30 km. Eu tenho olhando para a outra, mais de 30 km. Impressionante, né? Porque ele trafega poucos dados. Inclusive, ele mantém a bateria durante muito tempo. Então, você tem noção, tem 2 dispositivos ligados aqui. Um deles, a bateria está em 18%. Antes de chegar a 18%, não foi vontade. Eu liguei, deixei ligar antes de começar. Não foi? É um tipo de radiofrequência. Só que é LP1. Sabe? Não, o Wi-Fi também é um tipo de radiofrequência. Só que esse aí a gente está usando o LoRaWAN. Mas existem outras tecnologias da LP1 também. Tem vários tipos de canal de comunicação. Pronto, aí o seguinte, olha como é que funciona. Essas fazendas todas se comunicam com uma única placa. Essa placa, ela conversa com essa rede LP1, só que ela também conversa com a rede Wi-Fi. Então, ela vai pegar esses dados e vai mandar para o banco de dados. Esse banco de dados é cloud, não está lá. Beleza? Não está lá. Se hoje chegar um meteoro lá e pegar nos computadores todos, os dados são guardados. Beleza? Os dados são guardados. Inclusive, o que a gente vai fazer aqui, uma aplicaçãozinha, vai estar guardado lá. Vou fazer aqui um teste. Vai lá, está escrito um teste, porque lá a gente armazena lá, faz aqui um teste. Aqui, os dados ficam guardados lá e eles mandam de uma maneira organizada, eles mandam para as nuvens. Beleza? Aí, então, a gente consegue armazenar tudo isso nas nuvens.
Esses desenhos que esses dados poderiam estar aqui, eu acho que era melhor, né? Esses dados para aqui, mas os dados estão nas nuvens também. Beleza? Então, beleza, eu tenho duas redes aqui. O que é que eu pego de uma fazenda e da outra? Eu pego os dados do solo, certo? Temperatura e umidade. No caso, a gente tem 3 níveis de umidade. A gente bota a temperatura do solo numa profundidade específica. E a gente pega variáveis da estação meteorológica. Então, uma estação igual essa aqui. Ó. Uma estação igual essa aqui. Está faltando as plaquinhas aqui, mas é uma estação igual essa. Né? Mas aqui tem pouca coisa. Daqui a pouco. Vou mostrar na hora. Além disso, ele também tem ali a umidade, direção do vento, velocidade do vento e tem índice de incidência solar. Índice pluviométrico e índice de incidência solar. Aí ele pega esses dados do outro de cada fazenda. Um detalhe, cada fazenda tem vários pontos. Então, cada fazenda tem mais de um projeto desse. A fazenda tem 3, a fazenda tem 2. A gente pega, concentra tudo num só, manda para cá. E esse aqui, ele armazena tudo, faz um array que o Matheus falou mais cedo, junta e manda tudo isso. Então, aí compila. Compila tudo, junta tudo, pessoal, e manda. Junta tudo. Às vezes alguém mandou, mas o outro mandou. Ele para e fica esperando. Já ele fica, o outro não mandou. Aí ele chega. Agora é eu. Aí ele manda sem aquela informação. Mas ele avisa que mandou sim. Avisa que mandou sem. Para você pegar esses dados de umidade do solo, você tem o sensor, você precisa ter esse sensor cobrindo toda a propriedade produtiva do cara? O sensor, ele vai te dizer o ponto que ele está. Ele vai te dizer, ó, nesse ponto, a umidade é X. Aí vai ter interpretação do conhecimento agrícola da pessoa. Será que esse ponto é o melhor ponto para eu pegar? Isso eu vou mentir, eu não sei nada. Isso, no caso, a fazendeira lá, ela disse para a gente, ó, não, pessoal, tem que ser aqui, tem que ser essa profundidade. Ela calcula 3 pontos até para saber se a irrigação dela é em dia. Aí tem a irrigação dela. 20 centímetros. Mas, tipo, isso depende Depende do solo também. Você está plantando, depende do solo também. Tem um percentual interessante, né? Porque o que a gente, eu acho que foi Barreiras que a gente estava fazendo uma aplicação lá de cobertura, né? E a gente falou quantos pontos você quer. Que a gente falou do ponto é esse e tal, porque aí você vai ter um percentual de cobertura. Aí era uma fazenda de quase 20 hectares, para você ter noção, então, tipo assim, uma produção bem grande. E ali a gente fez a distribuição. Então, quanto mais pontos você tiver, mais fidedigno fica a sua leitura de sinal. Agora, qual é o problema disso? Você pode precisar de mais sensores para poder fazer a transmissão e, além disso, mais poder de processamento, porque agora o seu volume de dados está aumentando também. Então, depende. E aí, no caso, como era um solo também que ele tinha uma parte argilosa, alguns locais a gente teve que utilizar sensores diferentes. Então, depende do solo, depende de qual é o nível de fidelização que você está querendo ali, né, na cobertura e tal. Tem várias coisas que você pode colocar no projeto de IoT de fazenda mesmo. Se for uma região que tem uma área uniforme, acho que 3 pontos seria suficiente. Isso depende, porque depende da sua irrigação também. Se você irriga em que ponto? Inclinado você irriga daqui de cima, você tem que saber onde a sua umidade chegou. Eu falo, se fosse uniforme, seria 3 pontos suficientes, mas se o uniforme eu precisaria realmente dessas regulações. Lá mesmo a gente botou um ponto mais distante que tinha da irrigação, um ponto mais próximo da irrigação, fez o termo lá em algumas fazendas. Tem plantio, primeiro você tem. Eu vou plantar vou plantar maçã, por exemplo. Vou plantar maçã. Aí, antes de plantar maçã, eu planto milho, porque o milho vai deixar só aquela raiz. Eu vou cortar o milho, mas aquela raiz ali vai servir para reter a umidade. Então, quando eu for plantar maçã, aquela umidade que está retida ali vai ajudar a maçã a chegar até o nível que eu quero. Então, beleza, ó, já está ótimo também, porque até lá a raiz já está lá embaixo e ele já está cheio de bola. Então, aí eu monitoro o meu estágio. Já cresceu, já está dando maçã, já está tudo. Então agora minha necessidade é outra. A rotação de cultura, É o que acontece também com a fabrica, né? Você vê que a boca não. Cacau. E o cacau dentro da mata. Isso até eu ouvi falar, mas não sabia só o nome que eu não sabia. Mas é bom, né? Show de bola. E aí, pessoal, joguei tudo para a nuvem. A partir de agora, Os dispositivos. no caso da gente, a gente desenvolveu uma API e um app. Tem um app que o pessoal monitora
tudo lá. Ele pega no mesmo lugar que a API pega, certo? E, pessoal, a API é um sistema que ele está no servidor, está rodando via cloud. É um caminho. É como se fosse um caminho. Ele está todo no servidor e está rodando lá no servidor. Então, eu só vou executar aquela telinha dele lá, eu clico, consigo executar, mas ele está rodando via browser. Eu preciso acessar ele de algum lugar. O app não, o app eu cheguei lá, botei na minha loja do Google, do app, ou do Apple Store, e aí você chega e tem que baixar, instala no seu dispositivo, e aí você vai acessar o banco de dados do app. Beleza? Tem alguma integração com imagem, via satélite, ou algo? A solução da gente tem. Tem. Dá para fazer de boa. Inclusive atualiza. Ele baixa lá. Faz update. Faz update com a imagem que está lá no Google, com aquele zoom, com aquele espaço certinho. Vai baixar a imagem, aquela imagem. Vai atualizar sozinho. Nessa solução aqui, a gente monitora todos os tratores. Os tratores estão andando lá, a gente sabe onde é que está o trator. Inclusive, se o cara fez a rota dele na hora do horário certo, não história. Porque o cara disse que usava um celular para simular que ele estava andando, porque antigamente era montar celular. Só que agora, a gente lá tem trator da John Deere, trator que não tem piloto, e tem um trator humano, que ele tem um motorista lá, tratorista. Aí são monitorados os dois. Aí o que tem um tratorista, antigamente a gente monitorava utilizando o celular dele. Só que a gente descobre tanta coisa, né? Aí por alguns motivos, a gente decidiu botar um sensor no trator. Aí está funcionando bem. Inclusive, o próprio fabricante, ele ofereceu para a gente, não, se bota aqui, é melhor para a gente. Ele só deu os dados para a gente também. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? A solução, assim parece bem simplesinho, né? É tanta delicadeza, que é coisa que diga. Toda hora é novidade. Ó, pessoal, eu vou fazer uma demonstração prática, certo? Ó, eu estava com medo de depender de computador, depender de API, depender de acesso, então a gente trouxe a IHMzinha, só para finalizar, beleza? Aí eu vou só ligar aqui para poder funcionar. E vou explicar para vocês o que é que cada coisa é. Se quiser filmar, vou mostrar para vocês contigo. Essa estação, pessoal, eu trouxe só para mostrar como é que funciona lá, que a gente conecta aqui. Vocês vão entender como é que funciona aqui, mas eu não vou conectar não, beleza? Mas funciona bem. E isso aqui, galera, é o que menos é o problema na vida da gente. Esse dos pipocos que a gente pega, meu irmão, isso daí é um dos menores, velho. Não tem nem um relé, não tem um transformador aí, ou como é que é o nome? Esse é muito bom, Pois é. Esse rapaz, você me surpreendeu, até porque ele é bem simples, viu? Sim. A gente tinha feito uma impressora 3D todo. A gente fez isso na empresa do camarada, aí funcionou, beleza. Aí, beleza, então vamos fazer. A gente faz, né? A gente fez, e na hora de a gente fazer da gente, não deu certo. Nada que a gente fez deu certo. Aí a gente comprou esse nosso pronto. Pagamos gasto, negócio. É que é o seguinte, ó, pessoal. Vou explicar primeiro o que é, beleza? Ó, eu vou pegar um carro, porque aqui está conectado com vocês. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Essa plaquinha. Aqui é tudo desenvolvimento nosso também, né? Tudo. O firmware, até IHM foi vontade nossa também. Aqui, ó. Tem um microcontrolador aqui dentro, ó. Repare que ele é menor do que o Altmela. Ele é menor do que o Altmela. Ele tem um poder de processamento parecido com o celular. Então, ele é bem robustozinho. Essa mesma placa a gente usa para várias outras aplicações, mas nesse caso aqui, ó, repara que a gente conectou esse chipzinho, ó, pessoal, tem um módulozinho, tem um módulo aqui, outro módulo aqui, ó. Esse módulo ele serve para fazer a comunicação sem fio. Toda a lógica está embarcada aqui dentro, ó, está sendo processada aqui nesse computador. Aqui tem toda uma interpretação, toda uma eletrônica aqui de potência. Aqui a gente embarcou no Wi-Fi, certo? E na outra placa de lá, ela tem uma a mais que é para se conectar com a rede sem fio. Além desse módulo, ela tem um outro módulo para se comunicar sem fio.
Porque um de transmissão e outro de execução da rede local. Isso, justamente. Então, ele vai se conectar com esse e ele vai se conectar com a outra. O outro que é. Aí, então, bateriazinha, essa bateria também não é a bateria que a gente usa lá, mas essa bateria eu trouxe para aqui, né, para hoje. Assim. Bateria simples, mas ele tem um consumo, pessoal, muito baixo, muito baixo. Esse cabelo. Você não pode passar, só não pode ouvir aqui, não pode passar. Ele pega a informação, de vez em quando ele se comunica. A gente botou uma atualização a cada 5 minutos. Hoje que eu mudei, ontem a gente mudou para cada minuto, só para eu precisar aqui durante a apresentação, a gente não teve nenhuma surpresa. Mas ele atualiza a cada 5 minutos para economizar a bateria. Você define a frequência, né? A gente define a frequência. E pronto, aí a gente tem essa estação, que a gente conecta na antena, a gente bota a antena lá em cima, bota a sensor de baixo, né? Aí é meteorológica. Essa estação, pessoal, ele conecta com o rabicho, e esse rabicho encaixa na conversa dele. E aí é o seguinte, a gente bota o sensor no chão e faz um poste, bota uma caixinha de passagem, uma caixinha de PPA8, protegida de chuva, e a gente bota essa plaquinha lá dentro. Cada estação. Olha essa caixa de chuva. E essa antena, a gente bota um cabo e bota a antena lá em cima. Ele que bate na antena que está lá em cima. Essa antena eu só trouxe para hoje mesmo, uma antena que eu tive um pouquinho diferente. Essa antena serve um pouquinho diferente. Essa antena é unidirecional. Serve tranquilo, porque são pouquinho dados, quase nada mesmo. Ele manda, tipo, ó, sensor 1 da informação, sensor 2, só que ele manda tudo no pacote. Então, a quantidade de dados é mínima. Bom, vocês terem noção, galera? 2 kbytes aí, a gente consegue ver aqui. Vocês terem noção, 2 kbytes. 2 kbytes. Só pra você ter ideia. 2 kbytes mesmo, né? 2 kbytes de nada é precisão, né? Então, realmente é muito pequeno. Ele está comunicando, eu estava fazendo outra coisa, eu perdi. Ele está comunicando o que com o que? Ele está tentando conectar, ele está possível, ele está tentando. Aí está tentando comunicar com o outro. Ele é brasileiro. Sexta-feira ele sextou, ele vai comunicar. Pessoal, é o seguinte, tá esse legal. aqui. Esse aqui está Pessoal, o de lá ligado na estação. Aqui, pessoal, é o seguinte. Ah, ele está ligado na estação meteorológica. Então ele está captando Está a tentando umidade. comunicar com esse. Aí o que? Umidade, o que Se eu estou falando com o Matheus não beber água, temperatura. Não pode tomar essa água dele. Esse aqui é o seguinte. E aí está monitorando o que aí? Aqui está monitorando a umidade. A Cada umidade. canal desse, pessoal, cada canal desse aí, que vocês estão vendo aí, ele serve para poder monitorar. Esses 3 aqui primeiros, normalmente a gente conecta sensores de umidade, que é a profundidade 1, 2 e 3, e o último, a gente monitora a temperatura do solo. Certo? O resto das informações, a gente envia de um cabo que a gente conecta aqui com a bicho da estação meteorológica. Aí a gente usa uma rede RS-232, só para poder enviar a informação. É igual a RS-485 já. Acho que é depois da USB, né? Aquela mesma rede. E para pegar dados de assim, da riqueza do solo, né? Se precisa de fertilizar, se precisa fazer correção, serve um sistema igual. Esse aí não vai ser isso. Esse aí é a umidade, temperatura e estação meteorológica. Auxiliar da irrigação. Irrigação e saber se a irrigação está em dia e também saber condições climáticas. Para isso. Principalmente para isso. Eu vou ligar. Eu encontrei lá em Portugal no passado uma empresa que faz esse monitoramento remoto de umidades e tal. Eles desenvolveram um hardware, que é um sensorzão, né? Que tem mais ou menos 1,20 m, se eu não me engano, de profundidade. Né? Como é que é o sensor? Da gente também é a mesma coisa. Da gente tem esse. Mas é da gente que vocês desenvolveram ou vocês desenvolveram? Ah, tá. A gente desenvolveu um hardware também, a gente cava e encaixa. Isso, já vem com os sensores. Daí a gente pega esses caminhos e encaixa aqui. Isso. Mas isso aí, como você falou bem para todo mundo, é no nível do protótipo. Isso. Aí você está transformando isso num projeto para um produto industrial. Isso aí é um protótipo. A geralmente não era mais tempo, né? Aí eu sempre falo para a galera, por exemplo, o projeto de software,
apesar de ter também a mesma coisa, você começa na parte de PT, vai testar lá e tal, aí, pô, agora para entrar no hyperscale, né? Vamos colocar aqui uma máquina que faz escala automatizada, vamos lá no servidor famoso e tal, legal. Hardware, ele leva um pouco mais de tempo, porque você tem que entender, primeiro, que existem várias adversidades. Por exemplo, a gente está fazendo aquele monitoramento esportivo agora, que está bem legal. A gente está indo para o Rio, né, vai começar as operações lá, e é totalmente diferente. Então, assim, Monitoramento esportivo? É, monitoramento esportivo. Então, a gente pega replays, consegue fazer algumas capturas legais, a gente consegue observar a jogada da pessoa e dar até dica para ele, como leva de mais braço, então legal. Então, você pode usar a visão computacional para poder fazer umas coisas bacanas. E aí, o que acontece? Em hardware, você tem várias complexidades de aplicação. Por exemplo, uma coisa a gente está colocando, vamos supor, em barreiras, outra coisa a gente chega lá e liberando a conquista e colocar o mesmo sensor, porque não tem, digamos, os aplicações. Então é bom você ter uma base de teste bem maior para hardware, para depois sim você trabalhar esse tipo de. Quer dizer, na maioria dos casos, tem alguns que você for uma coisa mais simples, doméstica e tal, você já consegue. Não, no nível doméstico dá para fazer muita coisa, mas para Pessoal, levar esse para dashboard que vocês vão mercado, ver, só uma vez para puxar segurança. Ó, a gente juntou lá, montou, só para poder trazer para hoje aqui mesmo, só para mostrar para vocês. Mas essas informações é a respeito. Água pregelada. Inclusive, inclusive esse case de acrílico aqui, a gente só montou para hoje mesmo. Essa tela aqui também não tinha, a gente só montou para hoje mesmo. Só para eu prefiro a desenvolver regra do que só. Não, mas a gente não o hardware é muito interessante. Eu gosto de hardware porque ele é bom porque ele vai gerar dados, vai conseguir pegar uma analógica, e tal. E o software, ele vai ajudar você a tomar decisões e visualizar o dado. Então, tipo, são duas etapas aí para você conversar. Aí, pessoal, essas informações. Olha o que aconteceu aqui. A gente pegou esse Como serviço, né? um serviço. Eu vou importar da Grécia o negócio. Se precisar de um serviço, pode pegar uma montagem. Vamos lá, Se precisar, pode funcionar. Então, competitivo, né? nós aqui. Aqui é o seguinte, ó, pessoal. Ele está se comunicando. Repara que aqui está escrito 915 MHz. Algum lugar está escrito aí, né? Essa antena aqui. Tá vendo? Isso é uma frequência da rede EPO. E aí é o seguinte, ela está se comunicando com o meu celular, pessoal. O meu celular está roteando, está em algum lugar no meu celular, ele está roteando para ele pegar essas informações e jogar para lá. Ele está jogando essa informação lá, quando chegar lá, até o pessoal da fazenda olhar lá, vai estar na página de teste essa informação de hoje aqui. E também ela está pegando informações de lá. Cruzando dados também, né? Ela está pegando, não, porque a gente tinha a opção de usar alguma estação meteorológica lá. Só que a gente está pegando a estação meteorológica da região. Aquela oficial, então a gente está usando. Então a gente está pegando os dados e está usando. Se eu mudar aí, os dados são usados. Tempo real, né? Se você lá no parador tirar, é assim. O nome está desconectado, deixa eu só ver aqui. Não é porque está sem. Porque está sem. Está conectado. A gente não está. Mas não está conectado, pessoal. Eu só vou ligar a rede aqui. Ele também só vai configurado para hoje aqui, mas ele vai se conectar à rede do celular aqui. Daqui a pouco ele vai atualizar. Como ele atualiza cada minuto, tem que esperar ele atualizar. Ele vai mostrar que a velocidade de vento, o biômetro e já automático vai tirar isso. Aí é. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês entenderem, até na prática, assim, ó. Eu tenho dois dispositivos lá. Eu tenho dois dispositivos, repara aqui aqui na tela. Ele está dizendo, ó, unidade 1 e unidade 2. Aqui é a unidade 1, pessoal. Esse aqui é o sensor 1. Ele é referente à primeira coluna aqui de dados. E a segunda coluna de dados aqui é referente à bateria. Por isso que está a unidade batendo alguma coisa aí, né? 50%, né? Não, a umidade está 50, 60, né? 53. Ele faz com raio também? O raio vai ele está pegando local, né? O raio mais ou menos ele coloca ele está pegando a informação do sistema. Que é o que ele quer. O copo de água. O copo d'água, agora que esse copo aqui é. Só encher mais de água aqui, ele vai dar uma umidade maior.
botar mais água. Tinha mais, só que o Matheus bebeu, é pô, esse aqui, pessoal, não tem nada conectado. Então, a coluna 1 tá vazia. A umidade sim, né? Porque se tivesse medido a umidade do ar, tá? Não, tá medindo a umidade do copo aqui. O 2. É porque ele agora a temperatura menos 1 deve ter alguma coisa. Não, esse é sensor. É porque a gente faz o ajuste zero para ver se vai conectar um sensor. É normal, tá menos 1. Esse menos deve ser 24 graus, alguma coisa assim. Não, ajuste zero. Ajuste zero. É normal, menos 1, 2 é normal. Em temperatura, geralmente 25 graus é o zero. Isso para aceitar isso só para calibrar, né? Porque ele não manda a temperatura, ele manda a resistência. Aí a gente faz um ajuste e a gente dá a temperatura. Tem os que já estão com o processamento de cima marcado, sabe? Tem mais alguns tipos que são tipo assim. Sim. Legal. E aí, pessoal, deu para ter uma noção legal? Falta a aplicação. Pessoal. Não tem falta aplicação. E esses dados aí, eu gosto que deu dado. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida da aplicação do personagem? Eu entender mais sobre a questão, por exemplo, da ideação, quanto tempo levou para chegar Isso aqui é engraçado, né, pessoal? Porque a gente tem uma metodologia de desenvolvimento de tecnologia, né? Aí, tipo, quando você está, primeira etapa, que é a etapa de ideação. Primeiro, nasce normalmente, né? Toda ideação nasce de alguma necessidade. É um problema. Então, a mulher chegou pra gente, ó. Chegou um colega e ele me chamou, né, para poder provocar uma reunião, dizendo que ela tinha essa necessidade de ter esses dados. Beleza, a gente começou a desenhar, aí a gente foi para a apresentação. Só que eu gosto de fazer no SketchUp, né? O desenho para poder a gente visualizar, né? A gente foi desenhando no SketchUp, pegando o diagrama aqui da eu. A gente foi desenhando um fluxozinho. A partir daquilo ali, a mulher gostou e disse, não, beleza, eu quero isso. E vai dar no papel, né? Foi no papel. Ficou isso. Começa desenhando um fluxo de intenções, por exemplo, assim, então se o seu problema é esse, será que esse tipo de modelo resolve? Será que essa estrutura daqui é interessante? Então, só na galera pergunta quais são os dados principais que você quer ter também. Então, tem algumas perguntas chaves, alguns modelos chaves, que a partir desse desenho você já pode começar a desenhar o hardware. Então, poxa, eu preciso coletar medidas de solo, preciso coletar questões de umidade, preciso coletar também a parte, né, se você quiser trabalhar com fotos, também coloração, coisas do tipo. Então, ali, você já começa a ver quais são os dispositivos e máquinas que podem entender isso. Já existe, não existe, até para fazer benchmarking, Isso. máquina internacional. Não só para isso. O que aconteceu? Depois dessa reunião, eu colhi todos os dados, e aí eu verifiquei, ó. Deixa eu ver se isso aqui não é a proposta de mandar um foguete para Marte. Porque eu tenho que verificar, às vezes eu peço uma coisa e eu chego, é impossível. E tipo, às vezes não, você está numa reunião, você acha que é impossível, mas daqui a pouco você faz uma pesquisa no Google, isso aqui existe. Então, a prioridade, a gente faz a pesquisa de prioridade. Assim que terminou a reunião, eu pesquisei, fui verificar o que já tinha no mercado e ó, isso aqui, a gente não vai ter que fazer. Eu já até comecei com ela, ó, isso aqui a gente não vai ter como. A gente vai chegar aqui. Aí a gente desenhou, a gente fez aquele triângulo de o que é possível fazer, é interessante para o cliente e tal. Tem que ser são três perguntas, né? Tem que ser desejável, se é o que você deseja. Tem que ser monetizável e tem que ser construído. Aí você já tem, digamos assim, essas perguntas para mim são, se você tiver uma qualquer orientação, não ligar. Isso, qualquer um já foi. Então, saindo. Você primeiro tem que entender o seguinte, é desejável, tipo assim, as pessoas desejam isso, existe um problema que esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução resolve, aí depois você tem que entender o seguinte, isso é construível, e construível que eu falo é o seguinte, por exemplo, eu falo que qualquer coisa é possível, mas às vezes o orçamento que você vai ter para construir aquela determinada aplicação não vai ser o suficiente para, além de chegar naquele desejo. Então o que é que você faz? Você vai fazer uma tentativa de escopo, eu construir o que até aqui eu consigo fazer com esse orçamento. E, claro, por último, tem que ser monetizável, porque se você está falando que é uma solução para você, você também tem que ter sua margem. Então, isso é interessante. É monetizável isso mesmo, que é sustentabilidade. Normalmente, pessoal. A gente trabalha muito com isso. Então, tipo assim, desejo, construção e possibilidade. Aí, esses três são parênteses para todos. Agora,
Como a gente vai muito para hardware, eu acho que a gente tem que fazer mais essa etapa do que o de software. A tecnologia é muito pesada, cara. Prova de conceito. Fazer as fotos. Aí a gente partiu para as fotos. Porque a gente sabe, não, beleza, isso aqui é possível, mas a gente tem que fazer as fotos. A gente tem várias fotos. Antes de você partir com escala industrial, de você melhorar seu hardware, de você, digamos assim, pô, velho, já vou colocar um chip aqui, vou botar uma base de acrílico, vou botar uma ventoinha, vou botar uma processador. Antes disso, bora deixar ela fazendo. Bora ver se isso aqui realmente vinga. Porque você, às vezes, vai gastar muito dinheiro, você vai levar para lá para fazer, e você fala, pô, de fato, deu certo. Então, é melhor você começar com hardware, digamos assim, improvisado mesmo, uma coisa bem mais... Vai dar sensor. Vai dar sensor, isso mesmo. Nível aberto mesmo. Pô, velho, deu muito certo, bacana. Bora melhorar isso aqui agora. Como é que eu melhorar a infra? Como é que eu melhorar a questão de overheat, né? Aquecimento também, que é um problema grave em fazenda. Aí, pessoal, só que a gente enfrentou nesse processo alguns problemas que normalmente a gente nem esperava enfrentar. A gente fez essas provas de conceito, deu certo. A gente fez o protótipo, deu certo. Aí, beleza, chega na hora de implantar, eles escolhiram. A gente teve que mudar uma antena de lugar por questão de estética. Isso acontece hoje. Aí teve que ir para um lugar, velho, que... Os painéis que Foi para um lugar que eu disse, pô, se não vai, pô, tem um pé de manga, o pé de manga vai crescer. Aí, eu acho que não foi um ano, foi menos de um ano, o pé de manga cresceu. E aí, o sinal caiu. Então... Podia jogar a manga louca. Podia jogar uma mangada, não sei se... Mas acontece que são problemas, tipo, por questão de estética no final. A antena ficou no lugar que o cara disse que não estava bom para a estética. Só pra você ter noção. E é interessante, mas escutar também o feedback, né? Não, a gente tem que mudar. O cara diz, aí não pode. Eu fiz esse galpão, eu achei que você pode fazer esse galpão, e aí vai ficar feio. Aí a gente tirou. Compatibilidade, né? Aí depois a solução foi, a gente botou de novo, a gente botou lá, de tal, pé de manga, aí beleza, a gente botou mesmo pé de manga. Aí se não falta pé de manga, ou a gente bota outro lugar. Disse, não, quando crescer a gente corta. Aí, quando cresceu, a mulher estava ligando pra gente, ó pessoal, o sinal caiu. Ah não, o sinal caiu, a gente foi lá e o pé de manga cresceu. Aí depois a gente tirou, não quis cortar pé de manga, aí teve que botar lá e teve que pintar para ficar bonito, igual o Japão, sabe? Aí eu pintou os postos lá e aí tipo, um problema que a gente encontrou outros problemas, normal. Problema de como a gente acha que o jeito vai funcionar, depois aquilo não vai, normal. Aí, só que, além disso, a antena também, caiu um raio, um dispositivo desse, pessoal, caiu um raio e queimou. Ele não suportou, não tem produção de suporte. Não tem, a gente começou, antes do projeto começar, inclusive no projeto inicial tem o para-raio, só que depois do orçamento do para-raio, decidiu, não, o risco vale a pena trocar do que ficar botando para-raio. Beleza, ficou sem para-raio, mas sabendo desse risco de cair raio. Caiu um raio e realmente queimou o equipamento. Então, perto de Alagoinhas, aquela região cai muito raio, normal. E quando a gente está fazendo prova de conceito, o ideal é que a gente se aproxime o máximo possível do ambiente que vai ser instalado. Se você for fazer um estudo de TRL, de nível de maturidade tecnológica, TRL, aí você verifica que primeiro você tem que fazer uma validação em laboratório, para depois você partir para uma validação em ambiente operacional. Então, foi isso que a gente fez, testou, tentamos simular, simulamos vegetação, a gente botou a vegetação na frente, funcionou. Aí chegou lá na frente, o pé de manga, deixou de funcionar. Questões biológicas, né? A natureza. Mas eu estou falando do pé de manga, pessoal, mas surgiram vários outros problemas. Surgiram vários outros problemas. Inclusive, a equipe que fez uma etapa, foi uma equipe e teve outra equipe para fazer uma outra etapa. A equipe de renda. E aí, a gente teve que fazer um pacotezinho de dados para poder ficar enviando. A gente chama de JSON. E aí, esse JSON deu um trabalho, pessoal. Porque uma vírgulazinha que está errada, a gente testou, validou antes. Aí, na hora, teve um probleminha, o cara mudou. E na hora, ele fez o upgrade de uma versão. Ele aproveitou uma versão antiga. Fez o upgrade. Só que nessa versão, o JSON tinha uma vírgulazinha diferente. Aí, a gente só foi descobrir isso pelo sistema.
Aí a gente validou, estava funcionando, o sistema da gente estava funcionando, quando a gente voltou de viagem, aí o cara não está funcionando. Aí, rapaz, uma viagem o dia todo viajando. A gente perdeu a viagem. Então, são problemas que o certo é a gente simular o máximo de problemas possível antes de fazer uma instalação e confiar naquele sistema. Né? Não dá para você chegar, não. Testei, funcionou, então beleza, vou agora botar lá no cliente. E às vezes inicia também, às vezes porque teve um que foi de organização do tempo também que a gente fez, e aí no meio, agora nesse ponto, eu falou, pô, velho, bora botar isso, bora botar aquilo. Eu falei, não, o escopo é esse aqui, velho. Se a gente vai adicionar qualquer coisa, a gente vai ter que mexer em várias coisas prévias. Então, pô, às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais duro também nessa transição, né, das fases, porque senão, se a gente deixar muito aberto também, melhor aí acaba o projeto. A gente chama de criar musculatura no projeto. O projeto ainda está fraquinho, está na versão beta. Porque isso aqui, pessoal, se vocês analisarem, ele não fica nesse texto, não. A gente tem o case dele bonitinho. Já tem o acrílico. Ele fica numa caixinha, pessoal. É uma caixinha branca, ele tem uma outra. Pode até dar uma mergulhadazinha nele na água, que não tem problema. Aí, ele tem uma telinha transparente para você enxergar os LEDs internos, certo? E ele tem uma plaquinha mais que eu não tinha por que trazer aqui, que é uma plaquinha que junta. Mas, se vocês analisarem, apesar de ser um protótipo, né, ele já está uma versão parecendo industrial, mas é uma versão aqui já saiu da prova de conceito. Eu poderia estar fazendo a prova de conceito com a mas ele já está numa versão protótipo. Entendam que o protótipo já é um salto na frente. Vou prototipar. Peraí, rapidinho. Às vezes você está tentando fazer uma prova de conceito, mas você está chamando de prototipar. Mas antes de você partir para o protótipo, você tem que fazer a prova de conceito. Isso. Às vezes o MVP é com Arduino. Às vezes o MVP é com Arduino. Isso aqui a gente também chama de MPC. Para você entender, funciona, mas só para você ter noção. Pessoal, a gente já tirou alguns inputs dessa fase. Sabe o que vai acontecer com esses itens aí? Esse aí não, que está rodando lá. A gente vê o que vai acontecer. Destruir tudo. Todos vão ser destruídos. Eles não vão ser utilizados. A gente. Não é que eu porque o que acontece, pessoal? Todos eles dependem dessa fazenda para poder funcionar. Beleza? E aí, no início, beleza, não funciona celular, tal, então beleza. Aí a gente descobriu que tem uma rede rural da Claro lá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse microcomputadorzinho aqui, a gente vai botar um outro microcomputador que ele se comunica com a rede 2G. São 2 KB. Então, ele vai pegar essa informação e vai mandar de vez em quando esses 2 KB. Ele atualiza cada 5 minutos, ninguém parece. Não, eles têm uma rede lá para a câmera, mas não abrange tudo, não abrange realmente esses sensores. E aí, foi enviado. Então, a gente, no final, pessoal, isso aqui, cada um desses, ele vai se comunicar com a rede celular. Eles vão se comunicar entre si e um deles vai ter um sinal de celular. Então, essa comunicação aqui não vai existir mais. Entendeu? Então, foi uma validação que a gente fez lá, a gente fez uma prova de conceito. A gente tinha feito isso no início tinha isso, só que depois a gente abortou e agora a gente vai resgatar. Na prova de conceito a gente validou isso, testou, e aí ele decidiu. Também tem um detalhe, esse sistema ele vai servir para empresário menor também, para microagricultor. Então, o ideal é que o agricultor também não dependa de nenhuma infraestrutura. Então, ele vai chegar com esse aqui, vai colocar aqui, acabou. E aí vai mandar esses dados todos e ele vai chegar no sistema. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, esse processo demorou quanto tempo? Aproximadamente 2 anos, foi 2 anos. 2 anos. Entre testes e mais testes e feedback. Não é teste ainda, não é teste. É teste, mas tipo, a gente decidiu que vai ficar em teste até junho, agora. Depois de junho a gente vai partir para a fase 2. Nessa fase 2, aí já vai ser o protótipo 1, já vai sair da versão 0, vai ser a versão 1. E aí vai ser diferente. O roadmap, né? O roadmap já previ, né?
O comercial só vai ser a partir do 2. Essa etapa agora a gente vai desenhar que já vai sair uma solução comercial, uma solução comercial instalada. Já está ali bem pertinho mesmo do 8, para fazer a porta. Então, você escala, já está perto do 8 mesmo para poder você. A gente tem que entregar o produto, a gente tem que entregar o produto. Inclusive, quando a gente fala, pessoal, de TRL8, eu entendo que tem que ter até, inclusive, uma caixinha, já com manual de instrução, tudo para você chegar na hora. E aí, se você comprar. Inclusive, quem vai instalar, vai ter que contar a empresa, vai ser instalado, isso tudo vai ter que ser pensado. O próprio agricultor vai instalar, então tem que ser bem funcional. Teve uma demanda também na área de meliponicultura, que meliponicultura, que é a pessoa que faz o criador de abelha, ele tem a caixa que precisa, né, abrir regular, fazer toda essa parte da abelha, todo o processo. E aí é uma demanda, mais ou menos, né, pode ser adaptável também, né, escalável, adaptável para também outros tipos de fazenda, agricultura e outros também. Massa. Eles pegaram um nicho específico. Galera, se tiver algum comentário, pode falar. Se acharam, ficou alguma dúvida sobre a IoT, ficou claro? Vocês acharam que a nossa conversa vai ser Show! Quando a gente pergunta demais, às vezes eu fico suspeito assim, rapaz. Isso é felicidade, né? Obrigadão, pessoal, pela visita de vocês, por terem comparecido. Ciência de tarde é complicado, hein? Ciência de tarde é gente de Caruaru, de comida baiana. Eu comi comida baiana e veio pra cá, falar sobre a tia, ela vamos ir, pô. Beleza, pessoal. Então, muito obrigado, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode falar aqui, beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Até mais.